Queridos alunos, eu, professora Franciane, estou aqui com vocês, desta vez para nós vermos juntos sobre a semana 4 de Geografia no PET volume 4. A temática de estudos para esta semana é representações cartográficas dos aspectos demográficos da África e América. Aspectos demográficos, vamos lembrar que são aspectos populacionais. Algumas pessoas têm dificuldade com a palavra demográfico, aspectos populacionais. Quando você terminar a leitura e fizer também a observação do mapa, você vai naquele quadrinho para saber mais. Ali tem sugestão de 2 vídeos desta vez para você assistir. Se você assistir esses vídeos sugeridos, com certeza a sua interpretação do assunto vai melhorar bastante. Quando você concluir essa parte, você vai para as atividades da semana. Atividade de número 1. Cite outras áreas de concentração populacional na América Latina e na África, além das mencionadas no texto e nos mapas da semana. Áreas de concentração populacional significa áreas onde a população está mais junto, tem uma quantidade maior de população vivendo naquele local. Isso não vale para festas, espetáculos e shows, porque ali as pessoas juntam só por um período curto de tempo. Tem a ver com o lugar que elas vivem, certo? Atividade de número 2. As anamorfoses e cartogramas são exemplos de representações gráficas que podemos utilizar para apresentar fenômenos naturais ou sociais. Várias informações podem ser representadas por meio das anamorfoses, entre elas a pobreza do mundo. Observe no cartograma a seguir a distribuição pelo mundo das pessoas que vivem com menos de $1,90 por dia. O que vocês têm aí na questão 2 é uma anamorfose, ok? Anamorfose faz representações, mas de uma maneira diferente do mapa. Essa anamorfose aí está representando por círculos. Se você olhar na legenda, você vai ver que o tamanho do círculo representa uma porcentagem da população. Círculos maiores, maior população. Círculos menores, uma população menor. Bom, vamos ver o que podemos fazer nas letras A, B e C. Letra A. Identifique em quais regiões vivem as populações mais pobres do mundo. A anamorfose foi montada organizando a vida dessas populações, considerando $1,90 por dia. Olhando para isso, onde estão as populações mais pobres do mundo? B. Qual a relação da ausência de uma alimentação adequada com a qualidade de vida da população? O que tem a ver? Qual a relação? É o mesmo que. O que tem a ver a falta de alimentos adequados com a qualidade de vida? C. Se possível, veja o valor do dólar comparado ao real e converta esse ganho diário de $1,90. O que você conclui? Você precisará na letra C, fazer uma breve pesquisa e descobrir quanto está valendo $1 hoje. Quando você descobrir o valor de $1 hoje, você compara com o real hoje. Quanto vale R$1 comparado com o dólar? E aí você vai fazer um cálculo. Quanto dá em reais $1,90? O que você conclui? Será que esse valor é o suficiente para uma pessoa viver um dia? Tomar café da manhã, almoçar, jantar, fazer as alimentações básicas e a sua higiene básica de um dia? O que você vai concluir aí? É interessante esse raciocínio. Não deixe de fazer. Número 3. Uma das causas que explicam a incidência constante de conflitos e ditaduras militares na África diz respeito aos atuais limites territoriais
que separam os estados africanos. Durante a partilha da África, no século XIX, as nações europeias estabeleceram, de acordo com critérios de seu próprio interesse, fronteiras políticas coloniais que não respeitavam as territorialidades pré-existentes. Com isso, as novas fronteiras acabaram formando estados nacionais instáveis, pois separaram povos que historicamente viveram nos mesmos territórios e, em algumas situações, unem grupos étnicos inimigos. Bom, ditaduras militares, governos ausentes de democracia e povos que antes eram tribos até inimigas, agora fazendo parte de um mesmo país. Ou povos que viviam com um mesmo ideal, uma mesma cultura e costumes, agora são separados como que em países diferentes. Isso gera muitos conflitos. Depois de você observar isso, você vai abaixo do mapa que tem a seguinte informação. Compare o mapa da atividade e o mapa sobre a África no texto da semana. E escreva algumas características que retratam, que falam sobre a diversidade existente na população africana. Você vai mencionar aí algumas características que mostram como o povo africano é diferente entre si. Há diversidades entre eles. 4. Observe a tabela e em seguida responda as questões abaixo. Nós vamos ter uma tabela com o nome de alguns países, sendo todos eles países da América do Sul. População urbana, população rural destes países. Depois de você observar essa tabela, que está bem clara e fácil de ser analisada, você vai para A, B e C. Letra A. Que característica dos países da América Latina é retratada na tabela acima? Que características? Pensando aí, que assuntos, né? Que questões aí da população essa tabela está falando? Tá fácil, ó, vai para o título da tabela que você descobre rapidinho. B. Cite os fatores que influenciaram o processo de urbanização dos países latino-americanos. Fatores, motivos que fizeram com que os países latino-americanos se tornassem mais urbanizados. Isso quer dizer que as populações saíssem das zonas rurais e viessem viver na cidade desses países. Que motivo será fez esse crescimento urbano crescer? Porque o processo de urbanização dos países latino-americanos organizou a intensificação da pobreza nas cidades. O processo de urbanização foi o crescimento destas cidades. De repente, em poucos anos, elas cresceram acelerado, com populações vindo de áreas rurais. E isso começou a destacar a pobreza nas cidades. Formações de favelas, cortiços, becos. Que motivo será? Que situação que agravou, que aumentou essa situação de pobreza? Questão 5. Os africanos fizeram parte da formação do povo brasileiro e, consequentemente, contribuíram intensamente para a composição de nossa cultura. Pesquise, se possível, os aspectos culturais afro-brasileiros presentes no seu cotidiano. Na sua opinião, qual o papel desses traços culturais para a formação da identidade cultural brasileira? É uma resposta pessoal, na sua opinião, mas você vai pensar em questões culturais afro-brasileiras que hoje são praticadas aí de maneira geral e o que relação disso com a identidade da cultura brasileira. Você escreve, organiza suas respostas. Quando você findar a atividade 5, volta, confere todas as suas atividades, veja se realmente todas ficaram feitas com clareza. Desejo para você uma boa aprendizagem, desejo uma boa saúde em tempos de pandemia. Nos encontraremos numa possível oportunidade.